Oi! Voltei, gente. Se vocês viram o último vídeo deste canal, vocês sabem que eu estou recém-operada. Então eu tirei aí essas 2 semaninhas pra me recuperar, então eu tava de repouso. E aí hoje eu consegui vir e gravar esse vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre paternidade. É isso mesmo. Eu escolhi o pai do meu filho? Então vamos lá que esse assunto é um pouquinho profundo e aí eu quero ter essa troca com vocês. Então também desde já contem aqui nos comentários qual é a experiência com o pai do seu filho, se ele te apoia, se ele não te apoia, que a gente vai aí falar bastante desse assunto aqui nesse vídeo. Então vamos lá, gente. Eu sou casada, né? Conheço o pai do meu filho, não, gente, olha só. Não tô nem grávida, nem tenho filho. Mas já tô falando assim. Porque, como vocês sabem, esse canal é sobre maternidade. E aqui eu só falo sobre maternidade. Sobre essas coisas dessas coisas da vida, né? No mundo da maternidade. E hoje a gente vai falar sobre a paternidade, né? Então, como eu vou ter o meu filho com o meu marido, então vou falar com ele como pai do meu filho, mesmo o bebezinho ainda não estando aqui. Mas esse ano, tô planejando, tô aí me programando para esse ano já tá grávida. Primeira coisa, né? Então, vamos lá, gente. Eu escolhi o pai do meu filho? Escolhi. Já vou dando aqui pra vocês. Escolhi. Eu tô com o meu marido, já vai fazer 8 anos. A gente se conheceu em 2017, começamos a namorar em 2018. Fomos morar juntos em 2020, antes um pouquinho da pandemia. Nos casamos em 2021 e estamos aí hoje. Já passamos, gente, por muitas crises, né? Passamos a crise dos 7 anos, passamos a crise de realinhar, né, as nossas expectativas, os nossos planos, porque quando a gente começou a namorar lá em 2018, a gente era o quê? Dois jovens de 22 anos. Hoje a gente tem 30 anos, ele tem 31, ele é meses um pouquinho mais velho do que eu. E a gente passou por tanta coisa e foi seguindo a vida, e aí a gente tem que realinhar as expectativas, realinhar os planos, realinhar os sonhos, né, em conjunto ali, conversar sobre isso. E aí, desde que a gente namorava, a gente já falava sobre filhos, né? Sobre querer ter filhos, e ele também. É o sonho dele ser pai, né? A gente, às vezes, esse termo de o homem ter o sonho de ter filho é bem complicado porque eles podem ter o sonho, mas no final é a gente que passa por todo o processo. Se separar, será que ele vai continuar com esse sonho? Será que ele vai cuidar desse sonho dele? Então, essa questão de paternidade é muito complexa, né? Mas eu vim conversar com vocês aqui hoje para a gente ter essa troca aí. Então, primeiramente, sim, eu escolhi o pai do meu filho. Como eu já falei para vocês, eu sempre desejei ser mãe. Eu acho que a palavra não é sonho, eu não sonho em ser mãe. Tipo, não é o meu grande sonho da vida. Mas eu sempre desejei ser mãe. Eu sempre me dei muito bem com crianças, eu amo crianças. E eu gostaria de passar por esse processo, né, na minha vida. Sempre li muitos livros de romance, com plot de gravidez, onde tinham crianças fofas nos livros. Então eu sempre gostava muito, né? E aí o meu desejo era ser mãe. E desde que eu sou, gente, minha mãe que me criou, e mãe solo, né? Minha mãe era uma mãe solteira na época. Então, eu nunca convivi com o meu pai, tipo, de morar na mesma casa. Se eu vi o meu pai 10 vezes na minha vida, foi muito, tá? Contando de quando eu era criança, né? Já tendo esse entendimento, até hoje foi muito. Então, eu não tive esse pai presente. E até um tempo da minha vida, isso foi um trauma para mim. Não um trauma, mas me dava alguns gatilhos e alguns empecilhos. Mas aí eu consegui tratar e ver isso de outra maneira. Mas eu fui criada pela minha mãe e pelas minhas duas irmãs mais velhas. E essa questão do pai, na minha cabeça, eu sempre falei que
Tipo assim, se eu fosse mãe solteira, ok, né? Se isso lá atrás, né? Se acontecesse algum problema e alguma coisa e eu engravidasse sem planejar, ou eu me separasse, tal, tal, tal. Porém, eu acho que o pai ele continua sendo o pai mesmo separado. A gente sabe que no mundo hoje em dia, né? é, Parece que se o marido sai de dentro do casamento, de dentro daquela família, ele esquece do filho que ele tem também. Então, na minha cabeça, é sempre assim, mesmo se eu me separar, ele tem que continuar. Eu tenho que ter um homem que vai continuar criando o filho dele. E aí, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, sim, eu escolhi o pai do meu filho, mesmo eu ainda não tendo filho, mas eu escolhi o pai do meu filho quando ele me pediu em namoro e quando eu comecei a me envolver com ele, né? É, Hoje, como eu falei com vocês no primeiro vídeo desse canal, eu sempre tive muitas inseguranças em relação à maternidade, ao maternar, ao será que eu vou ter condições? Será que eu vou conseguir? Como eu vou fazer isso? Só que isso, né, na cabeça da mulher é muito forte, porque, como eu falei, sempre vou falar nesses vídeos aqui, para a mulher é muito mais complicado, porque a gente tem ali o processo de gravidez, tem o maternar depois, o peso de ser mãe na sociedade é muito mais alto do que o peso de ser um pai, né? A gente já começa por aí, a gente já sabe disso. Porém, o pai ele também tem que ter um papel ativo na criação dessa criança, no planejamento, ali ver sobre o futuro da criança, né? E aí isso para mim sempre foi uma questão muito forte, onde, como eu já vim de um pai ausente, eu não queria que isso fosse acontecesse com o meu futuro filho, mesmo se eu me separasse do meu marido, né? Ele teria que continuar sendo pai e ser um pai presente mesmo fora do, do casamento. E aí a gente entra na questão que a gente, tem que ser inteligente, mulher tem que ser inteligente. Tá certo que se o cara for um mau caráter, ele vai ser um mau caráter, ele vai te enganar, você vai achar que tá bem, mas aí isso pode mudar da noite pro dia, né? Isso eu sei que pode acontecer, mas eu acho que a gente também tem que resguardar um pouquinho e se ter uma perspicácia, ter um, um objetivo e ser clara nos seus planos de que se eu quero ter filho, eu tenho que começar a namorar com uma pessoa que eu quero casar e que lá na frente ele vai querer ser pai e que ele vai saber ser pai e que ele vai ter uma paternidade presente, né? Porque senão no futuro você que se ferra também. Então, para mim, isso sempre foi muito claro, né? Hoje eu sei, eu tenho certeza que o meu marido ele vai ser um ótimo pai, até porque a gente já tem experiência com o meu sobrinho, né? Ele já tem também os primos dele que ele ajudou também ali a criar. O meu sobrinho está aqui sempre com a gente, então eu também já pesco algumas coisas de como vai ser. Então, isso serve para a gente analisar também para saber como vai ser, né? Tá certo que a gente não vai conseguir, como eu já falei, falar, né, e prever como vai ser a parte deles, assim, como num todo, mas eu acho que a gente também pode analisar e consegue também trazer essa nossa visão mais estratégica em referente a isso. A gente precisa, sim, escolher o pai do nosso filho, tanto para o nosso bem, quanto para o futuro da criança também, né? Eu acho que você planejar engravidar não é só você planejar a data, como e quando, né? É você planejar o futuro, para você saber. Eu sou assim, né? Então, na minha cabeça, tem que funcionar assim. É, eu não quero me estender muito nesse vídeo, porque não tem como eu falar muito, mas eu queria realmente deixar esse recado aqui para vocês sobre isso, né? Sobre você escolher sim o pai do seu filho, e analisar mais estrategicamente, até para o seu bem-estar, o bem-estar da criança no futuro, o bem-estar da sua futura família também, né, no futuro. A gente não tem como prever se a gente vai ficar casado a vida toda ou se a gente vai se separar. A gente não tem como também prever, né, se você vai engravidar planejando ou não. Mas eu acho que é um bom recado esse que eu tô deixando para vocês, pra gente ir é, se colocando
pra gente não se colocar em situações ruins no futuro, né? É basicamente isso. Então, gente, eu acho que é isso. Foi um vídeo bem rapidozinho, assim, que eu só queria externar isso para vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, bem rápido e sincero. Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo, já compartilha ele aí no grupo de mães, no grupo das suas amigas. E se inscreve neste canal para vocês acompanharem aí essa minha jornada no pré-maternidade e no pós também, porque aqui vai ser o canal que eu vou mostrar tudo para vocês desse lado da minha vida, tá bom? Então, beijo, espero vocês no próximo vídeo.